maioria já sabe, mas caso você não saiba, ano passado eu comprei um monte de material e só chegou esse ano porque veio do Brasil pra cá pro Canadá. Eu comprei um lápis então que eu nunca tinha testado antes, que é o lápis da Compactor. Alguns de vocês me indicaram e eu decidi então testar. Quando eu olhei pra ele por um segundo, eu duvidei que ele seria bom, eu tenho que confessar, mas sério, fazendo a tabela de cores, eu me impressionei bastante. Então no vídeo de hoje, eu vou fazer alguns testes aqui pra gente testar esse lápis, né? Fazer alguns testes que normalmente a gente faz aí no dia a dia no livro de colorir. E fica até o final porque eu fiz um desenho pra testar ele na prática. Olá, artista! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e seja muito bem-vindo ao meu canal Combinando Cores. Gente, sério, eu nunca tive nenhum material da Compactor. Esse é o meu primeiro. A única coisa dessa marca que eu já tinha visto foi umas canetas hidrográficas que o meu avô tinha e ele adorava desenhar, então ele tinha uma maleta com vários materiais. Era assim, não era muito lápis de cor. Eu lembro que tinha alguns marcadores, algumas canetas, mas eu adorava abrir aquela maleta, gente, sério. E eu acho que eu puxei isso dele, né? Porque eu também amo desenhar, amo colorir. E eu vou pedir então pro Luiz colocar na tela aí pra vocês o modelinho da caneta que meu avô usava, que eu lembro, e algumas artes que ele fez. Bom, vamos conhecer esses lápis então? Eu comprei essa caixa aqui de 48 cores, direto do site deles, porque em nenhum outro lugar eu achei com essa quantidade de lápis de 48. Vamos falar um pouquinho então sobre a caixa. Ela é super fácil de abrir, gente, é só fazer isso, ó. Sério, a embalagem é muito bonita, super fácil de usar. Quem gosta de deixar os lápis na embalagem, é super prática. Você tira tudo assim, ó. E vem então duas camadinhas de lápis, tá vendo? Bem organizadinho, super fácil na hora que você estiver colorindo, né? Que você vai deixar assim, ó, e só vai puxando as cores. E como eu falei antes, então, a hora que eu abri a caixa, eu falei, esse lápis aqui não tá com cara que vai ser bom. Gente, paguei com a língua, né? Mas tudo bem, segura aí. Uma coisa ruim que eu notei desses lápis é que ele não tem nenhuma referência no corpo do lápis. Deixa eu pegar uma cor mais forte, pra vocês não vão conseguir enxergar, né? Ele não tem nenhuma referência aqui no corpo do lápis. Só tá escrito Compactor, né? Deve ter um Czinho, que deve ser a logo deles. E o Nail Pen, que é, acho que é a linha do lápis de cor, não sei, né? E nem aqui na embalagem também não diz o nome das cores. Então, realmente, acho que não tem. Que às vezes tem marcas que não colocam aqui, mas colocam na caixinha ou no site, né? Mas eu não consegui achar. Ele, então, é um lápis hexagonal. Ele tem 6 pontas. E a mina dele é uma mina relativamente fina. Ela tem 2,9 milímetros. Aqui na caixa já diz, ó, 2,9 milímetros. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a tabelinha de cores que eu fiz, pra vocês verem a pigmentação que eu tô falando, pra vocês entenderem um negócio. Essas são as cores que vem na caixinha de 48 cores. E, gente, sério, eu tô impressionadíssima com essas cores, porque elas são muito vibrantes, muito pigmentadas. E como eu falei, eu paguei com a língua porque o lápis é bom, eu gostei. As cores são bem vivas, bem fortes. E a escolha das cores, né, pra caixinha, eu achei que foi bem balanceada. Não tem muito de uma cor, pouca de outra, sabe? Tem assim, acho que a medida certa, tanto pra verde, pra azul, pra roxo, tem bastante aqui. Rosa também, assim, então tá bem equilibrado as cores nessa caixa. Bom, então eu fiz aqui numa outra folhinha alguns testes que normalmente a gente usa na hora que a gente estiver colorindo. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Então, olha só. O primeiro teste que eu fiz aqui foi de mistura de cor. Então, eu peguei um amarelo e um azul. E assim, olha a cor desse verde, gente. Sério, eu fiquei assim, chocada. Depois eu testei um degradê. Aqui tem 3 cores. É um azul mais escuro, um mais claro e um verde. Inclusive, esse tom de azul pra esse aqui quase nem dá pra ver tanta diferença. Tipo, ele mistura assim super bem. No teste de sobreposição de cor, então, eu consegui fazer 11 camadas com esse lápis, mas assim, foram camadas leve a média, tá? Depois aqui embaixo eu tentei fazer com camadas mais fortes e aí realmente, sim, eu fiz 5 em cada uma, mas na quarta camada, se você carcar a mão, o negócio vai começar a empelotar e não vai ser legal. Mas assim, eu acho que 11 camadas, sério, assim,
Eu nunca consegui nenhum lápis com isso. Quando eu fiz o teste do branco, gente, eu fiquei meio decepcionada, porque ele não arrasta muito. Ele dá uma esbranquiçada, mas ele não arrasta muito. Se você tiver aqui uma área menor, ele vai arrastar um pouquinho mais, mas assim, não é muita coisa. E eu também fiz um teste com o preto, porque eu fiquei impressionada, gente. Esse preto, ele é muito escuro, sério. Ele é muito preto mesmo. Porque tem alguns lápis aí que às vezes eles são cinza ou eles não são muito escuros, mas esse aqui, sério, muito bom. E agora, então, pra gente testar na prática esses lápis, né, que eu acho que, assim, só fazer tabela e fazer esses testes aqui, eu acho que às vezes não diz muita coisa, né? Então eu decidi fazer um desenho pra colorir e ver como é que vai ficar o resultado final. Eu já tava quase esquecendo, gente, então, antes da gente ir pro desenho, tem mais uma coisinha pra falar desse lápis. Outro ponto negativo, entre aspas, é que o corpo do lápis, né, a cor do corpo não bate com a mina do lápis. Gente, olha essa ponta aqui desse vermelho, rosa, sei lá. A ponta, a mina, ela é muito mais clara do que tá no corpo do lápis. Então, pra quem não gosta de fazer tabela, ou risca no papel pra ver, né, antes do desenho, pra ver realmente a cor do lápis, porque não bate com o corpo. Esse aqui também, gente, olha só, a ponta desse daqui, esse aqui é o verde água, tá? Aqui fica super claro, né, que tá mais azulado o corpo do que a mina, né? Então tem uma diferença aí entre esses. Mas pra mim, gente, não tem problema, porque eu faço aqui. Depois, quando eu for colocar também o nome, vou ter que criar, né? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, mas daí fica mais fácil, porque eu só olho aqui, depois olho o número e tá de boa. Então, se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve no canal, porque, como eu falei no início do vídeo, eu comprei muito material, então vai sair muito vídeo legal de resenha de material esse ano. Então aproveita e já se inscreve pra não perder nenhum. Então, agora sim, vamos pro desenho. Como infelizmente esses lápis não tem referência, eu vou falar assim, amarelo claro, amarelo mais escuro e assim por diante, gente. Bom, eu peguei uma imagem de um peixe na internet, que eu achei ele super colorido. E como eu falei, a paleta de cores dessa caixinha é bem ampla, tem cores maravilhosas, então eu decidi fazer um negócio assim super colorido pra gente testar. Então, no peixe de referência, ele tinha umas manchinhas assim pelo corpo amarelas. Então eu peguei um amarelo mais escuro e um amarelo mais claro pra fazer essas manchinhas. Na verdade, eu peguei 3 tons de amarelo, um amarelo escuro, um médio e um claro. E aí eu comecei a fazer por essas manchas, porque seria a parte mais clara, né? E depois ia ficar mais complicado de fazer por cima das outras cores. E aí, no rostinho do peixe, assim, tinha umas outras manchas, então aproveitei com esse mesmo amarelo pra fazer essas manchas. E na parte de cima do peixe, ele era mais amarelo, então assim, era um peixe meio que em degradê, sabe? Lá em cima, no corpinho dele, ele era amarelado, depois ele descia pra um laranja, pra um rosa, pra um roxo e pra um azul. Então eu decidi fazer esse degradê aí. Eu coloquei também um pouquinho de amarelo na cauda dele, que ele tinha umas manchinhas, e então defini toda essa parte aí que iria ter essas manchas mais claras pra depois vir com as cores mais escuras. Depois eu peguei um laranja, porque eu achei que aqueles amarelos que eu tinha escolhido não tava assim muito legal, sabe? Então eu quis dar uma escurecida ali em algumas manchas, porque assim, o peixe ele é todo em degradê, né? E na parte da frente tinha umas partes que ele eram mais alaranjadas, então eu tentei fazer assim essas manchas. E aí depois, gente, foi um problema, porque eu comecei a usar uma cor e não era bem aquela cor, porque, olha, sério, lápis que não tem referência é um problema. Porque eu queria uma cor, eu olhei no corpo do lápis. Isso também eu achei uma coisa bem ruim, que o corpo do lápis às vezes não condiz com a mina do lápis. Então, quem não gosta de fazer tabela aí, ou faz tabela, ou risca antes, ou coloca numeração e seja o que for, gente, porque eu peguei o lápis achando que era outro e depois tive que tentar arrumar aí com esses rosas. Enfim, ainda bem que o peixe é todo manchado e deu certo pra arrumar. Então, eu tava meio perdida pra fazer esse peixe, gente, porque eu não queria passar por cima da escama amarela, porque eu queria que ela
elas ficassem bem evidentes, né? Então eu comecei lá em cima com o rosa, depois eu fui lá embaixo pro um roxo, pro azul. Ah, eu peguei um azul clarinho também, porque na parte de baixo do peixe ele tinha uma parte bem clarinha. Mas aí foi isso, gente. Eu fui pegando os lápis, deixei aquela parte lá embaixo mais escura, com tom de roxo, azul, e aí eu fui subindo. Só que aí, gente, eu fiquei assim, meu, se eu ficar evitando essas escamas, eu vou ficar até amanhã. Mas eu acho que eu devia ter feito, porque o resultado devia ter ficado melhor. Mas enfim, vamos lá que no final, bota fé que esse negócio vai ficar legal. E aí eu comecei a passar por cima, então eu comecei a fazer esse degradê das cores, dos tons azulados, indo lá pro amarelo lá em cima, passando por cima das escamas mesmo, tá, gente? Demorou um pouquinho porque eu não quis fazer camadas muito fortes pra conseguir mesclar bastante, porque tinha bastante cor, né? Então eu fui indo aos pouquinhos ali, ajustando as camadas, as cores. Pintei o olhinho dele ali também, né? Que ele era meio azuladinho com verde. E aí depois eu só fui ajustando as cores, né? Passando mais fortes depois que eu já tinha decidido as cores. Aí depois que você faz isso, você pode passar bem forte que vai dar boa. Pra fazer aquela barbataninha dele do lado do corpinho dele, eu usei um azul claro, um lilás e, se eu não me engano, tipo um roxo mais avermelhado. E eu deixei a parte da base dessa nadadeira um pouquinho mais escura e a parte mais da ponta mais clarinha, porque essa parte do peixe parecia meio transparente, então devia ser bem fininha. E aí eu consegui mais ou menos criar esse efeito fazendo isso, deixando a ponta mais clarinha. Para as outras barbatanas, eu também fiz a mesma coisa. Na verdade, para de baixo ali, né, que tá bem debaixo do corpinho dele, e aquela outra de baixo que tá perto da cauda dele. Eu fiz a mesma coisa, passei o azul, passei aquele roxinho mais avermelhado e... eu acho que eu não falei que eu passei o branco também, né? Apesar do branco não mesclar muito bem os lápis, ficou um efeito bem legal pra esse efeito de transparência que eu queria do peixe. Então eu acabei usando ele pra fazer esse detalhe. Pra outra barbatana lá de cima, eu usei um amarelo, um azul claro, assim, né? Um azul bebê, sei lá. Tem que dar nome das cores aqui, né, gente? Porque tá difícil. E depois eu vim com um verde, que eu acho que é um verde água. E aí eu fui passando por cima do amarelo até chegar no azul. Então eu fui fazendo risquinhos, porque a barbatana, ela é toda... ela tem vários risquinhos, assim, mas é por causa da estrutura da barbatana mesmo, né? Então fica legal se você fizer uns risquinhos, e aí dá esse efeito aí, igual o do peixe real mesmo. E eu achei que ficou bem legal, gente, essa mistura desse azul com esse verde água e esse amarelo na parte de cima da barbatana. Eu achei, assim, que ficou uma mistura muito linda, gente. Sério, eu tô realmente impressionada com esse lápis. Pra cauda, ela era um pouquinho mais azulada, mais roxa, assim, uns tons mais frios. Então eu usei um lápis roxo mais escuro e um azul também. Eu também usei um pouco do verde água pra fazer uma parte específica da cor da barbatana do peixe. E usei um pouco daquele roxo mais avermelhado na base do rabo dele. Eu fui sempre olhando pela referência, tá, gente? Então, assim, não ficou perfeito, não ficou igual da referência, mas eu achei que o resultado ficou bem legal. E aí eu voltei com um lápis branco, então, pra passar ali por cima de tudo, né? Pra pelo menos arrastar um pouquinho ali pra ficar mais uniforme, né? E aí depois, gente, eu decidi passar a caneta Posca na parte das escamas. Gente, olha, eu vou falar que essas escamas, assim, eu não sei, eu podia ter feito melhor, sabe? Mas assim, a gente tá aprendendo, eu nunca fiz peixe, quer dizer, fiz peixe, mas não assim tão detalhado. Mas da próxima vez eu posso melhorar, com certeza. Mas enfim, o que eu fiz então? Eu passei a Posca em todos os risquinhos da escama, porque eu achei que preto, assim, tava muito esquisito, né? E aí eu quis dar um brilho nessa escama. E aí, gente, ó, eu não gravei, mas depois eu passei caneta gel em cima dessas camadas da Posca. Então eu passei lá embaixo uma caneta gel azul, depois fui subindo pra uma roxa, pra uma rosa, uma laranja e uma amarela. E eu achei, assim, que eu podia não ter feito. Só
que negócio você começa a fazer que você acha que vai melhorar e o negócio pior. Mas tudo bem. E aí depois eu decidi passar a caneta Posca de novo, mas em outros lugares, pra dar um efeito de brilho, mas dessa vez eu decidi passar só na parte de cima do peixe e deixar a parte de baixo sem. Como se a parte de cima tivesse mais brilhante do que a parte de baixo. Mas, gente, o resultado final foi esse. Eu amei como ele ficou. Eu achei que as cores, assim, se combinaram muito bem. Ficou um peixe bem colorido, bem chamativo, com cores bem fortes. Sério, eu tô impressionada de verdade, gente. Eu não botava fé nesse lápis, mas eu fiquei assim de queixo caído. Se você tem esses lápis, comenta aqui embaixo o que vocês acham dele, que eu quero saber a opinião de vocês. Então, enquanto vai passando o resultado final aí, eu vou me despedindo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!